Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos, aqui comigo, Eric Camacho. Vamos retomar a leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 16. Acás em Judá, aliança com os poderosos. Acás, filho de Joatão, começou a reinar em Judá no ano 17 de Faseia, filho de Romelias. Acás subiu ao trono com 20 anos e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez, como seu antepassado Davi, o que o Senhor seu Deus aprova. Imitou o comportamento dos reis de Israel e chegou até a sacrificar seu filho no fogo, conforme os costumes abomináveis das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Nesse tempo, Razom, rei de Arã, e Faseia, filho de Romelias e rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Eles a cercaram, mas não puderam conquistá-la. Na mesma época, o rei de Edom reconquistou Elate para os edomitas, expulsando os judaítas que aí moravam. Os edomitas ocuparam Elate e aí se estabeleceram até o dia de hoje. Então Acás mandou mensageiros a Teglat-Falassar, rei da Assíria, com esta mensagem: Sou seu filho e servo. Venha libertar-me do poder do rei de Arã e do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Acás pegou a prata e o ouro que havia no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e os enviou como presente para o rei da Assíria. O rei da Assíria atendeu o pedido de Acás, lutou contra Damasco e se apoderou dela. Deportou seus habitantes para Quir e mandou matar Rassom. O rei Acás foi a Damasco para se apresentar a Teglat-Falassar, rei da Assíria. Quando viu o altar que havia em Damasco, mandou para o sacerdote Urias o desenho do altar com todos os detalhes. Antes que o rei voltasse de Damasco, o sacerdote Urias construiu um altar, seguindo todas as instruções mandadas pelo rei. Quando o rei Acás voltou de Damasco, viu o altar, aproximou-se e subiu até ele. Queimou sobre o altar seu holocausto e suas ofertas, derramou sua libação e espalhou o sangue de seus sacrifícios de comunhão. Depois mandou tirar da fachada do templo o antigo altar de bronze, que estava diante do Senhor, isto é, entre o altar novo e o templo, e o colocou do lado norte do novo altar. Depois ordenou ao sacerdote Urias: É sobre o altar grande que você deverá queimar o holocausto da manhã e a oferta da tarde, o holocausto e a oferta do rei, assim como o holocausto, a oferta e as libações de todo o povo. Derrame sobre ele todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Eu me ocuparei do altar de bronze. O sacerdote Urias fez tudo o que o rei Acás havia mandado. O rei Acás arrancou as armações das bases e tirou as bacias das bases. Mandou retirar o mar de bronze que ficava sobre os bois e o mandou depositar sobre o piso de pedras. Em consideração ao rei da Assíria, tirou o estrado do trono que ficava no templo do Senhor e a entrada exterior do rei. O resto da história de Acás e do que ele fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Judá. Acás morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Ezequias lhe sucedeu no trono. Capítulo 17. Oséias, o último rei de Israel. Oséias, filho de Ela, começou a reinar em Israel no ano 12 do reinado de Acás, rei de Judá. Ele reinou 9 anos em Samaria. Fez o que o Senhor reprova, mas nem tanto como os reis de Israel que vieram antes dele. Salmanasar, rei da Assíria, atacou Oséias, e este teve que se submeter e pagar tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias o traía. De fato, Oséias tinha enviado mensageiros até So, rei do Egito, e também não pagava mais tributo ao rei da Assíria, como fazia todos os anos. Então o rei da Assíria o prendeu e mandou acorrentar na prisão. Em seguida, o rei da Assíria invadiu todo o país e cercou Samaria durante 3 anos. No ano 9 do reinado de Oséias,
o rei da Síria tomou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Os israelitas foram levados para Hala, para as margens do Habor, rio de Gozã, e também para as cidades da Média. Por que o reino de Israel desapareceu? Tudo isso aconteceu porque os israelitas pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e libertado da opressão do faraó, rei do Egito. Eles adoraram outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Os israelitas fizeram contra o Senhor seu Deus coisas que não deveriam ter feito. Construíram para si lugares altos em todas as suas cidades, tanto nas torres de vigia como nas cidades fortificadas. Levantaram para si estelas e postes sagrados sobre todas as colinas altas e debaixo de toda árvore frondosa. Queimaram incenso em todos os lugares altos, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Cometeram ações más, provocando a ira do Senhor. Adoraram os ídolos, embora o Senhor tivesse dito: não façam isso. O Senhor tinha advertido Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: convertam-se do seu mau comportamento e obedeçam aos meus mandamentos e estatutos, de acordo com toda a lei que dei a seus antepassados e que lhes transmiti através de meus servos, os profetas. Eles, porém, não obedeceram e foram mais teimosos ainda que seus antepassados, que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram os estatutos deles e a aliança que ele havia feito com seus antepassados, bem como as advertências que lhes havia feito. Correram atrás de ídolos vazios e se esvaziaram, imitando as nações vizinhas, coisa que o Senhor lhes tinha proibido. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Fabricaram ídolos de metal fundido, os 2 bezerros de ouro, fizeram um poste sagrado, adoraram todo o exército do céu e prestaram culto a Baal. Sacrificaram no fogo seus filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a magia, e se venderam para praticar o mal diante do Senhor, provocando a ira dele. Então o Senhor ficou irritado contra Israel e o atirou para longe de si. Restou apenas a tribo de Judá. Também Judá não obedeceu aos mandamentos do Senhor seu Deus, mas imitou o comportamento de Israel. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel. Ele a humilhou e a entregou aos sacerdotes e por fim atirou-a para longe de si. Quando o Senhor separou Israel da casa de Davi, Israel proclamou rei a Jeroboão, filho de Nabate. E Jeroboão afastou Israel do Senhor e o levou a cometer um grande pecado. Os israelitas imitaram o pecado que Jeroboão tinha cometido e não se afastaram dele. Finalmente, o Senhor afastou Israel da sua presença, conforme havia anunciado por meio de seus servos, os profetas. Exilou os israelitas de sua terra para a Síria, onde até hoje se encontram. Origem dos samaritanos. O rei da Síria mandou vir gente da Babilônia, de Cuta, Ava, Emate e Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Tomaram posse de Samaria e se instalaram em suas cidades. Quando começaram a se instalar no território, não temiam ao Senhor, e este mandou leões que os matavam. Eles comunicaram ao rei da Síria: as pessoas que o Senhor mandou para morar nas cidades da Samaria não conhecem o ritual do Deus da terra, e ele mandou leões contra essas pessoas. Os leões as matam, porque elas não conhecem o ritual do Deus da terra. Então o rei da Síria ordenou: mandem para lá um dos sacerdotes deportados de Samaria, para que fique morando aí e ensine para as pessoas o ritual do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes que tinham sido deportados de Samaria foi e se fixou em Betel. Ele ensinou às pessoas como prestar culto ao Senhor. Cada grupo, porém, foi fabricando seus próprios deuses e colocou-os nos templos dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Cada grupo fez isso nas cidades em que morava. Os babilônios fizeram uma estátua de Sucote-Benote,
os de Cuta, uma de Nergel, os de Emate, uma de Ácima, os de Ava, uma de Nebaás e uma de Tartaque. Os de Sefarvaim queimavam seus filhos em honra aos de Adramaleque e de Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também prestavam culto ao Senhor. Nomearam como sacerdotes pessoas comuns para que servissem nos templos dos lugares altos. Temiam ao Senhor e também adoravam seus deuses, conforme o costume das nações de onde tinham sido exilados. Ainda hoje seguem seus ritos antigos. Não temem ao Senhor, nem praticam seus estatutos e normas, nem a lei e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. O Senhor tinha feito uma aliança com eles e ordenara: não adorem outros deuses, não se prostrem diante deles, não os cultuem e não lhes ofereçam sacrifícios. Vocês devem cultuar, adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor, que os tirou do Egito, com grande força e braço estendido. Observem os estatutos e normas, a lei e os mandamentos que o Senhor deu a vocês por escrito. Cuidem sempre de os colocar em prática. Não prestem culto a outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não prestem culto a outros deuses. Temam somente ao Senhor seu Deus, e ele os libertará de todos os seus inimigos. Eles, porém, não obedeceram e continuaram a viver conforme o costume antigo. Desse modo, esses grupos adoravam ao Senhor e, ao mesmo tempo, prestavam culto a seus próprios ídolos. Seus filhos e netos continuaram fazendo até hoje o que seus antepassados haviam feito. Muito bem, então terminamos aqui a leitura de mais estes 2 livros, destes 2 capítulos, na verdade. Agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui. Não deixe de colocar aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais e faça um comentário aí, tá bom? A gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia, um grande abraço e tchau!